Bom dia ao Max, bom dia a todos que acompanham o nosso programa Vamos Orar nessa sexta-feira. Então vamos começar o nosso programa de hoje. A gente está acompanhando as mensagens do livro Paciência, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos começar com uma prece, depois o Max vai fazer os comentários num pequeno trecho do livro. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amigo, e pedir que possamos nessa manhã estarmos conectados a Deus, nosso Pai, aproveitando as oportunidades que o dia nos oferece, aproveitando mais um dia na nossa existência, que possamos estar sintonizados com a espiritualidade maior, para que possamos desenvolver no nosso espírito a bondade, a paciência, a benevolência, possamos seguir sempre evoluindo no caminho do bem. E queremos pedir também por aquelas pessoas que vêm à nossa mente nesse momento, sejam elas enfermas ou passando por algum problema, que elas possam também ser assistidas, orientadas, alcançadas pela nossa prece, pelos nossos bons pensamentos, que possamos, Senhor, começar o dia firmes no propósito de sermos cada dia melhor, que possamos ser protegidos, abençoados, cuidados pela providência divina. E agradecemos mais uma vez a oportunidade desse pequeno estudo, desse pequeno encontro, todos nós, unidos no pensamento e nas vibrações positivas que emanam das preces. Obrigado, Senhor. Seja conosco hoje sempre, que assim seja. Passar aí para o nosso querido Max, Max? Para conduzir aí nossa reflexão. Bom dia, Kelma. Bom dia, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais essa oportunidade de reflexões. Vamos ver um texto hoje bastante interessante que está faltando muito ao mundo, que é exatamente o título do livro. Francisco poderia colocar para nós o texto que nós iremos executar aqui agora, que se chama exatamente o oposto do que nós precisamos no mundo. É Impaciência, o título do capítulo 4 do livro que se intitula Paciência. Emmanuel diz: sempre que se te faça possível, veja que não é sempre que você dá conta, mas sempre que se te faça possível, pede aos céus te fortaleça com a paciência para que não se te dificulte o caminho para a frente. A impaciência não te servirá em circunstância alguma. Ao invés disso, a precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Então vejamos que interessante o texto. Nós estamos falando aqui que não é fácil você ter paciência em todas as situações, porque você tem, obviamente, que considerar a sua realidade pessoal, Tem gente que tem tendência a ser mais impaciente do que outros, E tem outros que já são tranquilos. Agora pensemos, a gente sabe, isso não precisaria de Emmanuel nos dizer, que a impaciência nunca ajudou ninguém. Pelo contrário, sempre cria dificuldades posteriores, porque acaba precipitando situações que não deveriam acontecer. E ele usa uma expressão interessante. Sempre, que se te faça possível, pede aos céus. Ou seja, gente, você vai passar, por exemplo, por uma entrevista de emprego. Vamos pegar um exemplo cotidiano aqui. Se você chega lá impaciente, olha, quem está te observando lá, com certeza vai notar a sua impaciência. Sabe por quê? Porque a impaciência é uma espécie de força psíquica que você está emanando de você, como todos os seus sentimentos. E isso, muitas vezes, é perceptível nas expressões faciais, nas expressões corporais, no modo como você fala. Aqueles que são treinados observam você com facilidade nessa hora. Aí você fala assim, mas Max, eu não dou conta de segurar, é muito difícil, a gente fica nervoso, como diz o outro. Sim, com certeza é essa situação, mas lembra do que Emmanuel falou, pede aos céus. Lembra? Faça a tua parte que te ajudarei, ou que o céu te ajudará. Ou seja, toda vez que você tem tranquilidade íntima, eu fiz a preparação de uma determinada atividade, por exemplo, essa entrevista de emprego, ou sei lá, uma prova que eu vou fazer,
tudo isso que vai acontecer na minha vida, eu fiz a minha parte. Eu estudei, eu me preparei e eu faço uma prece. Porque essa prece vai proporcionar a mim recursos de que eu sou desprovido. Então, se a minha irradiação mental, que expressa quem eu sou de fato, naquele momento me denuncia, o céu, ou seja, os meus benfeitores, que se ocupam comigo, que estão preocupados com a minha vida, que estão preocupados com a sua vida, cada benfeitor nosso está preocupado em que nós sejamos felizes. Eles trarão um quanto adicional de energias que vão te dar paciência que você não tem. Então, na verdade, você está sendo, em outras palavras, o usuário de um recurso extraordinário que você não é portador. E o mundo lá de fora não sabe disso, não sabe se você conseguiu extrair isso de você mesmo ou se você extraiu isso às custas da ajuda do mundo espiritual. O que importa é que a sua expressão facial, a sua expressão corporal, o seu modo de falar irá suavizar, o seu jeito de olhar será mais sereno e você acabará impactando naqueles que estão te vendo uma expressão que vai transmitir a eles a mesma serenidade que você agora está transmitindo às custas da ajuda do mundo espiritual. Agora pensa, em cada experiência dessa que você fizer, que você buscar a ajuda do céu através das orações, através do pedido sincero do coração, você vai exercitando e dia virá que você não mais precisará do céu ao seu lado todo o tempo, porque você já terá recursos na própria alma de expressar a paciência, que é um processo de construção. Ninguém consegue ser paciente do dia para a noite. Então a gente tem que exercitar. Enquanto a gente não dá conta sozinho, o que a gente tem que fazer? Céu, me ajude, por favor. O pobre coitado aqui não dá conta, me ajude. Isso é uma expressão de humildade, gente, porque você reconhece a sua incapacidade de dominar aquele determinado setor da vida, de conquistar essa virtude chamada paciência. Daí porque a gente vai ter essa tranquilidade íntima auferida com o amparo que a gente recebe do mais alto. Eu pego, por exemplo, para dar palestra. A gente vai dar palestra, a gente pede ajuda aos benfeitores. Quando a gente começa a falar, parece que a gente está normal, tranquilo, mas um pouquinho antes da palestra, se a gente não fizer isso, a gente fica bem impaciente. Ai, meu Deus, será que a palestra vai sair boa? Será que a gente vai atender os corações que estão aqui nos buscando a doutrina através de nós? Então, se você permanecer nessa situação, você transmite isso para o público que te vê. Da mesma forma, em qualquer situação da sua vida. Então, lembrem, Emmanuel disse claro, a impaciência não nos servirá em circunstância alguma. Então, combatê-la é a nossa meta. E combatê-la não sozinho, combatê-la com a ajuda do plano espiritual. E aí nós vamos conseguir remover os obstáculos que parecem, de primeira vista, intransponíveis. Então, em qualquer ação exterior, nos diz Emmanuel, nós temos que manter a serenidade. E não se conquista a serenidade sem o amparo do mais alto. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai fraquejar, a gente vai demonstrar, seja em que situação for, a nossa fraqueza que demonstra a impaciência. E cuidado, se não fizermos isso, essa paciência pode se transformar, inclusive, num processo maior, que você tem aquele processo de ficar assim, ansioso, de ficar numa situação que você sua. Isso tudo mostra que você ainda não tem a certeza em Deus, você não tem a certeza nos seus benfeitores, você não tem a certeza no céu. Porque se você tiver a certeza e saber que o céu é sempre ao nosso favor, você nunca irá ficar sozinho. Então, vamos sorrir. Quando a dificuldade nos aparecer de qualquer lado, sorrir é o melhor remédio depois da prece, porque a gente expressará tranquilidade. Não é mesmo, Kelma? É isso mesmo, eu achei importante o que você falou, é algo a ser cultivado, né? Podemos cultivar. Muito bem, então, Kelma, que agora que a gente já sabe que a impaciência ou qualquer outra virtude ou a ausência dela é uma irradiação da alma, tenhamos a serenidade na alma, no coração, que o resto virá por nossa própria bênção do mais alto. Então, para encerrarmos e passarmos para a nossa finalização, vamos aqui agora fazer uma prece. E nessa prece, com certeza, todos estão convidados a ficar conosco aqui em regime de conexão com o mais alto. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos guardiões, aos nossos benfeitores, esses incansáveis amigos do mundo espiritual
que estão sempre conosco quando necessitamos e quando solicitamos. E vamos pedir a Deus que nos fortaleça em todas as virtudes, para que sejamos a expressão do teu amor onde formos e com quem estivermos. E que adquiramos essa paciência ou qualquer outra virtude que nos falte, de forma que tenhamos a humildade de fortalecê-la em nós, através dos exercícios continuados. Até um dia, tal como uma flor, exalarmos de nós aquela irradiação de paciência, de serenidade, de mansuetude, de paz, aquela exalação de amor em profunda condição íntima, a fim de que quem nos veja, quem esteja conosco, não nos veja, mas sinta a presença de Deus irradiando-se de nós. Aí então teremos cumprido o desiderato da vida. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Vamos chamar então os nossos amigos, né, dos bastidores, né, Max, para nos despedirmos. Boa sexta para todos. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós no dia de hoje, no nosso fim de semana. Muita paz. Bom dia a todos, fiquem com Deus. Muita paz. Muita paz, com muita paciência no dia de hoje, na semana seguinte e em todos os dias da vida. Muito obrigado.